Do livro Vozes do Grande Além, nós vamos estudar para a nossa reflexão uma lição bastante importante, como todas, né? São bastante importantes. E o título dessa lição, a 43, é o seguinte: apelo à união, a nos unirmos, né? Cada vez mais. É do nosso irmão espírito, né? Pedro da Rocha Costa, que nos traz esse apelo à união. Ele vai nos trazer tantas maneiras que temos de fazermos, de ajudarmos os nossos irmãos. Ele traz todas as oportunidades que temos de ajudar. Então, e aí ele nos traz no final também a maneira legítima de ajudar a todos, inclusive a nós, né? E ele diz, o nosso irmão Pedro da Rocha Costa, que Jesus Cristo, nosso Senhor, seja louvado. É o cumprimento dele a todos nós, né? Porque estamos estudando junto a esses corações que se dedicam a trazer para nós lições de grandes reflexões. E ele diz: em nossa doutrina redentora, as campanhas de assistência são inegavelmente as mais variadas. Então, temos várias espécies, né, de ajudar os nossos irmãos. São variadas as campanhas que podemos realizar. E ele diz que é inegável. Todos nós vemos que cada um de nós nos preocupamos em ajudar alguém de uma forma ou de outra, né? Temos temos as que favorecem os recém-nascidos, é uma tarefa, né? Do enxoval, dos recém-nascidos, o leite. Temos também a esses irmãos recém-nascidos relegados ao abandono, as da sopa, dedicada aos famintos da jornada humana, as do socorro aos companheiros obsediados, que reúnem os caracteres firmes e os corações generosos a benefício do alienado mental. Olha aí, quantos benefícios, né? Do recém-nascido, no leite, no vestuário, daqueles que estão famintos, a sopa, né? Famintos na jornada humana, o socorro a companheiros obsediados, que reúne os caracteres firmes e os corações generosos a benefício dos alienados mentais. Quantos benfeitores se reúnem para ajudar nesse campo aqui na terra da nossa mente, né? As do cobertor para as noites enregelantes do inverno, visando ao reconforto daqueles irmãos sitiados na carência de recursos terrestres. As dos ambulatórios, que se abrem acolhedores em favor dos doentes, dos feridos, dos angustiados, de todas as procedências. As do remédio gratuito e valiosos, que objetivam o alívio do enfermo necessitado, e temos ainda aquelas das conferências públicas que vinculam o conhecimento doutrinário para a ignorância das criaturas que tateiam ainda nas sombras da inteligência. Veja quanto trabalho nós temos, que podemos fazer, né? Realizar aqui na Terra. Tantas tarefas que muitas vezes a gente está dormindo no corpo, né? E não acordamos para realizar essas tarefas, todo tipo de tarefas. Inclusive a tarefa daquele que fala, daquele que orienta, né? Nas tribunas, criaturas que ainda estão tateando nas trevas, nas sombras da inteligência. Quantos irmãos que muitas vezes estão conosco fora do corpo, pela primeira vez, nunca ouviram falar da doutrina espírita, até mesmo de Jesus. Dispomos dos mais diversos movimentos de caridade para os quais há sempre bolsas abertas e braços amigos, trabalhando na redenção do próximo, principalmente
na salvação do equilíbrio orgânico dos nossos companheiros de humanidade. Nós vemos bem que a primeira visão que temos sobre a caridade, né, a beneficência ainda, né, é sobre o equilíbrio do organismo dos nossos companheiros em humanidade. A gente se preocupa muito com o corpo, né, com a saúde física, a saúde do corpo. Entretanto, seria de tudo muito oportuna uma campanha mais vasta. Ainda temos mais serviço ainda. E o nosso irmão Pedro está nos trazendo uma campanha ainda muito mais vasta, da qual participem os nossos sentimentos, porque a gente às vezes faz, né, só com as mãos, sem usar o sentimento, com os nossos sentimentos mais dignos, favorecendo-nos a união no campo do espiritismo. Então, nós precisamos estar atentos, né, porque essa campanha ainda é mais vasta quando a gente ajuda, quando a gente doa alguma coisa a um irmão, usando os nossos sentimentos de amor para que aquela doação possa beneficiar o nosso irmão na jornada, na caminhada terrestre. Não nos reportamos à união dos pontos de vista, não querer que as pessoas todas pensam como nós, porque a igualdade do pensamento é francamente impraticável. Não pensamos iguais. E se muitas vezes desejamos ajudar alguém para que ele possa pensar como nós, difícil será essa tarefa, né? Aí nos diz o irmão Pedro Rocha da Costa: cada espírito observa o painel do mundo, conforme a visão que já conseguiu descerrar no campo de si mesmo. Cada um de nós temos uma visão da vida, né? É a condição que temos, é o desenvolvimento da nossa mediunidade, do nosso conhecimento. O espírito tem um conhecimento, o outro tem mais, o outro tem menos, e assim caminhamos aqui na Terra. Então, é de acordo do campo de visão de cada um de nós. E ele diz: e cada alma repara as manifestações da vida segundo o degrau evolutivo em que se coloca. Além da visão, né, que é diferente um dos outros aqui na Terra, temos também o degrau evolutivo de cada um, porque cada um de nós temos um grau evolutivo e temos um entendimento, a visão da vida, das manifestações da vida, conforme esse degrau evolutivo em que nos colocamos aqui na Terra. E ele diz: referimos-nos à união fraternal através da tolerância. Olha, é o trabalho, né? Então, unirmos fraternalmente através da tolerância construtiva e cristã, por intermédio da desculpa automática a todas as pequeninas ofensas e a todas as insignificantes incompreensões no caminho, para que a bandeira renovadora da nossa fé não se perca na escura província do tempo perdido. Porque muitas vezes a gente exige do outro aquilo que não temos condições, né? E o outro também não tem, porque vai depender do degrau evolutivo dele. A visão da vida para ele, o movimento da vida é diferente. Então devemos usar do entendimento que temos dentro da doutrina espírita, que nos oferece condição de compreender a todos e de estar ajudando a todos dentro do nosso conhecimento. União através da prece, olha aí, mais uma união que nos é sugerida, a gente poder praticar a verdadeira caridade. A união através da prece que auxilia em silêncio. Ninguém precisa, muitas vezes, saber, estamos orando para alguém. Não, estamos orando em silêncio para que beneficie a todos. Ou um determinado irmão nosso que necessita. Uma união através da prece que auxilia em silêncio, do gesto, olha só, do gesto que ajuda sem alarde. Ah, mas eu fiz isso, né? Eu fiz aquilo, eu dei tal coisa. Então,
em silêncio, ajuda sem alarde, sem ninguém saber, sem ninguém perceber. Da atitude que ampara sem ruídos da língua. Veja bem, do amparo, sem ruídos, sem ruídos e da língua capaz de entender o amor, de estender o amor de Jesus. Socorrermos, né, amparar sem ruídos e da língua capaz de estender o amor de Jesus no combate sistemático à maledicência, à calúnia, à perturbação, à indisciplina e à desordem. Olha quantos meios temos, né, de nos beneficiar e beneficiar os outros também, os nossos irmãos. E ele continua dizendo: ninguém imagina nas leiras de serviço em que a convicção espírita deve servir infatigavelmente. Não imaginamos, né, na leira, no caminho, né, do serviço que temos aqui na Terra, sob a orientação, a nossa convicção espírita, o serviço infatigável. Podemos trabalhar infatigavelmente, sem nos cansarmos, porque nós podemos também, na hora do sono, sairmos do corpo e nos encontrarmos em tarefa, né? O espírito não cansa. E aí ele continua dizendo: olha bem, o que a gente muitas vezes ouve nos nossos trabalhos, quanto nos dói o tempo desaproveitado, depois que o corpo de carne, a enxada sublime, porque o corpo é a nossa enxada de trabalho, né, nos escapa das mãos espirituais. Veja bem, né? Que recado, tantas oportunidades temos de fazer o bem, de auxiliar em silêncio, de levar através da língua o benefício do amor que Jesus nos ensina, né? E muitas vezes, quando deixamos o nosso corpo físico através do fenômeno morte, nós vamos ver, vai nos doer muito o tempo perdido, desaproveitado. Podíamos ter aproveitado tanto o nosso tempo aqui na Terra, porque a doutrina espírita nos traz vastos entendimentos de como fazer o bem, até em silêncio, prece silenciosa, quer dizer, bons pensamentos, né? E aí ele nos traz dizendo que quanto nos dói o tempo desaproveitado depois que o corpo de carne, a enxada sublime, nos escapa às mãos espirituais. Deixamos o corpo, né? Aí quando nós temos oportunidade de rever a nossa reencarnação, aí nós vamos dizer: quanto tempo desaproveitado, poderia ter feito mais, eu tinha condição, eu vi isso, eu vi aquilo, mas eu não consegui me dispor em ajudar. Então, não deixamos muitas vezes as nossas tarefas no campo material para ajudar ninguém. Não tenho tempo, não posso, né? A gente sempre está com essas palavras, com esses hábitos nossos, que depois vai nos doer muito, porque vamos ver quantas oportunidades tivemos e não as aproveitamos. Ele diz assim: indiscutivelmente é preciso haver perdido a oportunidade para que o valor dela se nos apresente tal qual é? Será que a gente precisa perder o corpo físico para que a verdade do valor de estarmos no corpo físico, a gente vai aprender depois, né, de perder o corpo, de sairmos desse corpo? Aos olhos da mente acordada, nos compromissos que espousamos diante do Cristo. Então, a mente acordada, ela vai passar por grande dificuldade. Vai doer muito, como nos diz aqui a mensagem, né? Porque ela está acordada, ela sabe o que tem que fazer. Ela sabe, nós todos sabemos que temos que ajudar uns aos outros. E aí, temos esse
despertamento, né, já da nossa consciência, espousamos diante do Cristo, nós prometemos a nós mesmos seguir Jesus. Em verdade, não dispomos de elementos intelectuais para a criação de muitas imagens, senão poderíamos ainda ver muito mais o que deixamos de fazer, né? Em torno da tese que nos serve de assunto nesta visita prática. Contudo, reconhecemos-lhe a imensa importância. Esse irmão, né, Pedro da Rocha Costa, ele visitava a reunião do Chico Xavier, aqui nos anos de 12 de abril de 1956, e ele deixou essa mensagem para todos nós, apelo à união. E nós temos condições de realizar esses apelos na nossa vida, é só nos dispormos, né? Porque ajuda nós temos. Benfeitores amigos estão nos inspirando o que temos que fazer para ajudar. Por isso mesmo, encerramos as nossas conversações despretensiosas, rogando a Jesus nos desperte o entendimento para que a comunhão fraternal seja, de fato, uma campanha que venha a merecer de todos nós, desencarnados e encarnados, no Espiritismo, com Jesus, a fiel atenção que será justo consagrar-lhe para que as nossas horas no dia de hoje, não estejam amanhã vazias com os tristes selos da inutilidade. Porque amanhã nós poderemos trazer conosco, né, o nosso vazio, sentirmos vazio de tarefas, não fizemos nada, estamos sem bagagem espiritual. E ele nos diz aqui que amanhã as nossas bagagens vazias, que não levamos nada para a vida espiritual no campo do bem, elas estarão tristes de selos de inutilidade. A gente vai ver quanto eu fui inútil na minha encarnação. Não fiz nada, eu sei que eu podia fazer, mas não me dispus a isso. Então, que denominamos, aí ele abre aspas, remorso e arrependimento. Veja bem, vamos ficar cheios de remorso, porque ganhamos um corpo físico, temos o entendimento do Evangelho de Jesus, que é a doutrina espírita, sabemos quão diversas oportunidades temos de ajudar, mas não nos dispomos a ajudar. O que vai nos restar é o selo grafado em nós, na nossa consciência, o selo da inutilidade. Aí vem o remorso e vem a dor de todas as formas. Por que não aproveitamos? Ganhamos um corpo físico, ganhamos uma reencarnação, passamos por ela e nada fizemos. Só nós, né? A culpa está em nós. E do Vinha de Luz, o Evangelho, nós vamos estudar a lição 177, que nos diz, o título da lição, Edificação do Reino. Esse reino que a gente veio com o propósito de criarmos dentro de nós, o reino do bem. E nos diz, quem está falando conosco é Jesus. Lucas, quem anotou, capítulo 17, versículo 21. O reino de Deus está no meio de vós, dentro de nós. Se a gente quiser abrir o coração, ver a necessidade do outro, no campo da orientação, no campo dos benefícios materiais, da roupa, da comida, do recém-nascido, de todas as maneiras podemos ajudar, sim, né? Então vamos construir esse reino. Que reino é esse? Da paz, do entendimento, que nós poderemos sair do corpo físico e nos encontrarmos em paz. E Emmanuel nos diz, nem na alegria excessiva que endurece. Aliás, me desculpe, nem na alegria excessiva que ensurdece. Às vezes a gente fica tão alegre que a nossa alegria ensurdece o outro, né? Os ouvidos. Nem na tristeza demasiada que deprime, tão triste, não encontrando saída para a nossa vida. O que devemos fazer? Parece tudo tão difícil no nosso caminho, né? Mas não podemos manter, porque nós vamos criar o reino de Deus, o reino da esperança.
reino da certeza de que não estamos sozinhos. Então, nem tristeza demasiada que deprime, senão amanhã a gente está mais doente ainda, né? Nem na ternura incondicional que prejudica, nem na severidade indisciplinada que destrói, nem na cegueira afetiva que jamais corrige, nem no rigor que resseca. Às vezes somos tão rigorosos, né, com os outros, geralmente, que resseca o outro. Ele fica magoado, fica triste. Nem no abuso afirmativo que é dogma, nem no absurdo negativo que é vaidade, nem nas obras sem fé que se reduzem a pedra e pó. Hoje a gente acredita e faz e luta, amanhã a gente já, né, esquecemos das nossas tarefas e aí a nossa fé vai reduzir no quê? Pedras e pó, porque a gente não vai continuar a tarefa, né? Nem na fé sem obras que é estagnada, é estagnação da alma, nem no movimento sem ideal de elevação, que é cansaço vazio. Quando elevamos a nossa alma, o nosso pensamento, o nosso sentimento, as condições mais belas, mais altas que temos de nos ligarmos aos nossos benfeitores, nós podemos trazer conosco um ideal elevado e atingirmos as tarefas que propomos fazer, porque não vamos ter cansaço vazio. Nós vamos estar sempre dispostos, nunca cansado para as nossas tarefas. E ele diz, nem no ideal de elevação sem movimento, que é ociosidade brilhante. Olha só, temos um ideal de elevação sem movimentos, não fazemos nada. Não buscamos estudar, não buscamos compreender quem somos, para onde vamos, da onde viemos, o que temos que fazer agora, né? Aqui na escola. Planeta Terra é a escola de todos nós. Aí a gente fica aquele movimento só de elevação, achando que já conseguiu se elevar muito. Mas a gente não trabalhou para isso, né? E é ociosidade brilhante. Nem cabeça excessivamente voltada para o firmamento, com inteira preocupação do valioso trabalho da terra. Nem pés indefinidamente chumbados ao chão do planeta, com integral esquecimento do apelo dos céus. Às vezes a gente está, não, mas estou encarnado, eu preciso só das coisas aqui agora, né? Estamos no corpo, não posso me dedicar muito ao espírito, só depois que a gente sair desse corpo. Aí a gente fica assim, nem pés definidamente chumbados ao chão do planeta, com integral esquecimento dos apelos do céu, que somos espíritos, que vamos voltar ao mundo espiritual, da onde viemos, e aí, o que vamos levar? O que temos? Qual o trabalho que realizamos aqui na Terra que nos dá um currículo para que a gente chegue na vida espiritual, trabalhava em tal tarefa, agia dessa forma, auxiliava, compreendia, fazíamos prece em silêncio, em benefício de toda a humanidade, de todos aqueles que têm a responsabilidade de nos ajudar aqui na Terra, né? Então aí a gente vai chorar, como nos diz a orientação do nosso irmão Pedro. Ele continua dizendo assim, nem exigência a todo instante não adianta a exigência, nem desculpa sem fim, ficar desculpando, te desculpa, ou me desculpa, né? Eu errei, não vou fazer mais, também não, isso não é a construção do reino de Deus dentro de nós. O reino divino não será concretizado na terra pela prática da atitude extremista, nem muito e nem pouco, nem ociosidade e nem trabalho excessivo sem saber o que a gente está fazendo. O próprio Mestre asseverou-nos que a sublime realização está no meio de nós, dentro de cada um. A gente sabe, no meio em que vivemos, as tarefas que temos que fazer, a responsabilidade que temos que sermos fiéis às nossas responsabilidades, né? Então Jesus diz que a nossa tarefa ela está no meio de nós. Nós sabemos
agora discernir, estudando a doutrina de Jesus, né? A edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, de esforço e aplicação dos desígnios do Mestre, com base no trabalho metódico e na harmonia necessária. Esse é o verdadeiro reino de Deus que devemos e que nos propomos voltar ao corpo físico que aqui estamos para realizar esse trabalho, construir a harmonia necessária para que todos vivam bem. Não te prendas excessivamente às dificuldades do dia de ontem. Se ontem as coisas foram difíceis, que não nos prendemos no ontem. Vamos hoje lutar para o amanhã ser melhor. Nem te inquietes demasiado pelos prováveis obstáculos de amanhã. Mas amanhã não vou nem trabalhar hoje, porque amanhã, não sei, vai ser mais difícil para mim, né? Que a gente não se prenda ao ontem, né, ao dia de ontem, e nem que a gente se inquiete, né, demasiadamente nos obstáculos de amanhã, no que vai vir amanhã, como vai ser. Aí a gente fica tão preocupado e não conseguimos receber inspiração dos benfeitores para realizar a nossa tarefa de amanhã. Ele termina dizendo assim: vive e age bem no dia de hoje, equilibra-te e vencerás. Que Jesus nos abençoe, nos dê força, nos dê coragem para relembrar essas lições benfeitoras e valorizar a vida, a oportunidade de estarmos no corpo físico, sentir a necessidade que temos de ajudar o outro, não a necessidade do outro, mas a nossa, né? Na palavra, no silêncio da prece, na vestimenta, na sopa ao recém-nascido. Aqueles que se vão também muitas vezes precisam da nossa presença no último momento. Quantas coisas vimos que podemos realizar em trabalho em benefício de nós mesmos, da harmonia e da paz. Hoje e sempre, que Jesus nos abençoe. Que assim seja.